10 curiosidades sobre mim. Vamos lá. Eu recebi outro dia uma mensagem, né, pelo Instagram, onde a menina me falava: ah, Mari, conta algumas coisas sobre você e tal. E eu fiquei pensando, falei, realmente, eu falo um pouco de mim, né? Eu falo muito sobre balé, mas falo um pouco de mim. E aí eu abri uma janela lá no Instagram para perguntas, né? E surgiram algumas perguntas interessantes, então eu estou trazendo para você aqui hoje. Vamos lá. Uma pergunta que me fizeram muito é: quando você começou a fazer balé? Na verdade, eu comecei balé aos 11 anos de idade, já era considerada velha, né? Para, de repente, ter uma carreira profissional aí. E eu comecei aos 11 anos no Sesc em São Carlos. Isso foi em 1991. Então eu comecei lá, minha formação basicamente foi em São Carlos, fui para São Paulo fazer alguns cursos e tal, esses cursos de férias, né? Depois, quando eu já dançava profissionalmente, é que eu passei por outras escolas assim fora de São Carlos, em Campinas, São Paulo, e acabei passando por outras escolas. Segunda, observo que você tem um interesse sincero em ajudar as pessoas a aprender. Por quê? Achei interessante a pergunta, né? Bom, tem vários porquês nisso tudo, tá? A criação do canal Balé Online, né? A criação da empresa, que hoje se tornou uma empresa mesmo, mas a criação do projeto Balé Online, ela veio mesmo da necessidade de mostrar para as pessoas que qualquer pessoa pode sim aprender balé. Não precisa ser novinha, magrinha, com um físico lindo para aprender balé, né? Acho que existe uma grande diferença entre a gente ser uma bailarina profissional que trabalha com balé e que precisa, né, se encaixar de certa maneira em um perfil de um empregador, de uma companhia. E existe também a bailarina que, para mim, é aquela praticante de balé. Então, qualquer pessoa que pratica balé, para mim, é bailarina. Na verdade, aqui na minha escola mesmo, eu trato como bailarina e chamo de bailarina ou de bailarino qualquer pessoa que faça dança. Então, para mim, um bailarino de hip hop, ele é um bailarino. Ele tem uma técnica de hip hop para expressar a arte dele, mas para mim ele é um bailarino. Então, eu não defino assim que bailarino é quem faz balé, quem dança balé e tal. Para mim é quando você usa uma modalidade para se expressar através do movimento. Para mim isso é ser bailarino, ser bailarina, tá? E aqui no canal eu chamo de bailarina mesmo quem pratica o balé, porque é a modalidade que eu falo aqui, né? E eu assim, de verdade, eu adoro, né? Eu amo isso, é o que eu faço de melhor, eu acredito, né? E eu acho que a gente está no mundo para contribuir com alguma coisa. Então, o canal Balé Online, ele surgiu com essa ideia de contribuição mesmo. E como fisioterapeuta, eu via muitos canais ensinando coisas erradas, tá? Ensinando de maneira errada, com risco das pessoas se machucarem. E as minhas alunas presenciais começaram a seguir alguns canais nesse sentido e eu comecei a ficar desesperada. E aí eu comecei a conversar com elas e falei, não é por aí, olha, cuidado com esse tipo de exercício, cuidado com aquilo. E aí começou a surgir a necessidade de fazer alguns vídeos para orientar as minhas alunas. E aí eu comecei a fazer vídeos dentro do canal da minha escola, né, dentro do canal da Deleite. E o primeiro vídeo que eu fiz, que foi esse aqui, vou deixar para você, foi um vídeo que explodiu na internet e foi ali que eu olhei e falei assim, não, então realmente as pessoas estão carentes desse tipo de conhecimento, eu tenho como contribuir, é uma coisa que me faz bem. E daí começou o balé online, aí tudo começou a acontecer e aí veio a transição para o balé online se manter. Hoje a gente tem um curso regular de balé online para adultos, que é o carro-chefe da empresa, que é o que faz a empresa se manter, porque tudo que é feito dentro do balé online tem um custo, né? Tem um custo para eu estar gravando esse vídeo agora, não que eu cobre por isso, mas quem está atrás da câmera, né, precisa receber por isso. Tem um custo os equipamentos, tem um custo a ferramenta que eu utilizo para te enviar os e-mails, se você faz parte da minha lista VIP. Então, assim, tudo tem um custo, eu tenho uma equipe, que essa equipe ganha financeiramente, né? Então, tudo tem um custo. Então, existe esse curso do balé online, que é um curso regular para adultos,
e que esse curso banca os custos da empresa Balé Online. Por isso que eu falo que hoje o Balé Online virou uma empresa nesse sentido. Não uma empresa no sentido que eu quero enriquecer com isso, não é esse o propósito. O propósito é realmente fazer com que o Balé Online ele crie cada vez mais força e mais alcance para que a gente consiga levar o que a gente acredita para mais pessoas. Uma outra pergunta que eu recebi: clássico ou contemporâneo? A minha formação, ela é totalmente clássica, né? Dá pra ver. E há uns 4 ou 5 anos atrás, talvez, quando eu tô gravando esse vídeo, enfim, há uns 4 anos atrás, eu fiz uma imersão em contemporâneo, né? Eu já dava aulas de contemporâneo, já fazia modalidade, tudo para atender as aulas que eu precisava dar aqui na minha escola. E nessa imersão eu tive um contato muito mais próximo do contemporâneo, um contato muito diferente. E aí eu acabei me apaixonando pelo contemporâneo, sim, tá? Então hoje, se você me pergunta clássico ou contemporâneo, eu acho que é muito mais fácil para mim dançar clássico, pela questão da minha formação. São mais de, sei lá, quase 30 anos já, né, nessa linguagem clássica. O contemporâneo não, ele tem 8 anos, 10 anos no máximo, tá? Dessa linguagem. Então, para dançar é mais fácil para mim dançar clássico. Agora, chegando aos 38 anos de idade, com hérnia de disco, condromalácia patelar, blá, 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 o contemporâneo ele fica um pouco mais gostoso, porque ele tem um pouco menos exigências do que a linha clássica para mim, ok? Então, eu fico aí numa dúvida cruel, clássico ou contemporâneo. Posso ficar com os dois? Você tem alguma mania antes de uma apresentação? Deixa eu pensar. Eu não sei se é mania, né? Mas tem alguns rituais, vamos dizer assim, que eu gosto de fazer antes e que me faz me sentir melhor, tá? Até eu fiz uma série de vídeos onde eu falo como você tirar melhor resultado da sua apresentação, alguma coisa assim, não lembro o título não, mas eu vou deixar aqui o primeiro desses vídeos, se eu não estiver enganada, são 7 vídeos, e eu falo exatamente tudo o que eu faço, né, para realmente garantir que eu tenho uma apresentação de qualidade. Mas assim, se eu for pensar no dia da apresentação, antes de entrar no palco, uma coisa que eu sempre faço ali véspera, na coxia ali, a música começou, eu vou entrar, é o 7, 8 para entrar. O que eu sempre faço é olhar para o teto do teatro, né, olhar lá para as varas e agradecer, né, a Deus por estar ali e, de certa maneira, pedir proteção. Isso é o que eu sempre faço. Você é cristã? Vê a dança como forma de adorar a Deus? Então, aí nem vou entrar nesse quesito de religião, tá? Porque eu acho que tudo isso é muito polêmico. Mas assim, eu acredito em Cristo, sim. Já tive um período da minha vida em que eu frequentava uma igreja evangélica e até fui convidada na época a conduzir, né, o ministério de dança dessa igreja. Isso faz muitos anos. E aí acabou não dando certo, porque eu acabei passando numa pós-graduação em São Paulo, e aí eu ia mudar de cidade e tal, e acabei não concluindo aí esse direcionamento, vamos dizer, essa missão, né? E atualmente eu frequento algumas igrejas, mas não vou colocar aqui qual, tá? Porque a ideia não é falar sobre isso, mas é só para falar que sim, que eu acredito em Cristo, que eu acredito em Deus. E claro, acredito sim na dança como uma forma de adoração e acredito mais, eu acredito que a dança é uma maneira muito pura da gente conseguir realmente tocar o coração das pessoas, seja lá qual o objetivo for, né? Se for um objetivo mais religioso, se for um objetivo mais voltado à terapia, tá? Então eu acredito no poder da dança, sim, inquestionavelmente. O que mudou da sua visão do balé quando se formou em fisioterapia? Tudo, tudo. Na fisioterapia a gente estuda muito, né? Na faculdade ali você passa por um intensivo do corpo humano, né? Então você entende exatamente como é formada uma fibra muscular, como funciona a biomecânica de um movimento, que músculo que está em ação, que músculo que está relaxado para o movimento acontecer.
é uma loucura. E quando eu entrei na faculdade de fisioterapia, na verdade eu fui fazer fisioterapia porque eu pensei em cuidar das bailarinas que iam ficar tudo lesionada, né? Na minha cabeça era assim, tipo, você tá fazendo balé, você vai se ferrar, vai, né? Vai chegar um período da sua vida que você não vai mais conseguir fazer mais nada e vai precisar de alguém para cuidar de você. Então eu pensava em fazer para me manter ainda no mundo do balé cuidando das bailarinas. E aí quando eu fiz fisioterapia, eu entendi que na verdade não é bem assim. Você só vai ficar lesionada, só vai ter que parar de dançar se você fizer os movimentos de maneira errada. Sim, porque as pessoas falam, o balé é antifisiológico. A rotação externa, né, o virar andeor, né, que na fisioterapia, na saúde a gente fala rotação externa, ela existe. Ela é um movimento fisiológico. Sair andando em rotação externa, em andeor, isso não é uma coisa que a gente está acostumado, mas se a gente trabalhar a musculatura de forma adequada, isso não é lesivo. Né? Porque é um movimento que acontece. Então, eu acho que tudo vem da questão de como a gente prepara o nosso corpo. E a partir do momento que um professor estiver disposto a realmente entender todo o processo e criar uma consciência no sentido de que o balé precisa de um preparo físico, sim, é possível a gente criar alunos que tenham o mínimo de lesão possível. Sim, entra no quesito lesão não só o tipo de movimento, mas quantidade de repetição e tudo mais. Então, é possível que nenhum bailarino tenha nenhuma lesão? Muito difícil. Sim, mas a gente consegue minimizar isso a partir do momento que a gente entende como o nosso corpo funciona e entende como eu posso trabalhar fortalecimento, alongamento no meu corpo para ajudar o meu corpo a fazer balé. Então é nisso que eu acredito e a fisioterapia ela veio assim como um presente divino para mim no mundo do balé e entendi o meu corpo, consegui perceber realmente o que era cada movimento, o que era um plié, né, quais eram os músculos que estavam ativos num plié, então assim, mudou completamente tudo. Quando você decidiu que queria ser bailarina? Eu nem digo decidir, porque eu não sabia o que era. Tá? Mas aos 8 anos de idade, eu nunca tinha visto balé na vida e eu vi na televisão naquela época, né? Passava em altas horas da noite lá, passava grandes companhias, então Kirov, enfim, grandes companhias. E aí eu lembro de ver assim, uma cena em que eu vi várias... Eu não sabia explicar. Deixa eu tentar explicar com 8 anos de idade o que eu vi. Eu vi uma coisa linda, mágica, parecia cisnes, mas eram pessoas se movimentando de uma maneira super leve e com um olhar assim que parecia que elas estavam sofrendo, mas ao mesmo tempo elas estavam tão leves e com 8 anos eu não entendi o que era aquilo, eu só sabia que eu queria ser aquilo. E na verdade o que eu estava vendo uma apresentação do Lago dos Cisnes, na televisão e tal, mas eu não fazia ideia do que era aquilo, saí da apresentação sem saber, né? Minha mãe desligou a TV, vai dormir, menina! E eu não sabia nem que aquilo era balé, depois que eu fui descobrir que aquilo era balé, que eu comecei a pedir por balé e fui entrar no balé com 11 anos de idade, porque eu tinha dor nas pernas, e o médico disse que era dor do crescimento, não cresci, mas enfim, tive a dor do crescimento, e aí o médico indicou atividade física e meus pais me colocaram no balé. Então, eu não decidi ser bailarina, eu queria, mas não foi uma decisão de falar assim, não, agora, nesse momento, agora com 20 anos de idade, eu decido que não, eu só queria fazer aquilo. E fui fazendo, aí eu tive que, vida adulta, você fala, não, vamos lá, vamos fazer uma faculdade, vamos fazer alguma coisa. Eu fui trilhando o meu caminho para que o meu caminho não saísse tanto do balé. Saí por um período, sim, fiquei parada um tempo. Mas depois percebi que não, que o que eu queria era estar envolvida com a dança, envolvida com a arte, e aí eu fundei a minha escola. Tem toda essa história em algum vídeo por aí, se você quiser saber mais da minha história, coloca aqui embaixo que eu mando o link da minha história para você. E para fechar com chave de ouro, qual foi o teu maior perrengue no balé? Ai, meu maior perrengue. Gente, eu já passei muito perrengue, mas eu acho que o meu maior perrengue foi uma vez que eu estava dançando Don Quixote, padedê de Don Quixote, e aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido na minha vida e que eu jamais imaginei que isso pudesse acontecer com qualquer pessoa, muito menos comigo.
Eu tava dançando, né, e linda lá, maravilhosa e poderosa. Vamos ver, se eu achar o vídeo eu coloco um pedacinho aqui pra você ver a cena. E o bailarino que tava dançando comigo, de repente no meio do padedê, eu fazia uma cena e eu virava, ele não tava mais no palco. E era o padedê. E aí eu improvisei, olhei assim e vi ele na coxia conversando, né, com uma pessoa da escola. Eu falei, ai meu Deus, né, o que aconteceu? Ele não vai voltar, não vai voltar? E aí ele não voltou, eu dei uma improvisada, ele não voltou, e aí eu saí do palco no meio da coreografia linda, maravilhosa, poderosa. E aí eu cheguei na coxia e falei, o que aconteceu? E aí ele falou, tive branco. E aí ele teve um branco e me deixou sozinha no meio de um padedê, uma competição. E esse é o tipo de situação que eu jamais imaginei passar na minha vida. Lógico que eu fiquei pé da vida, acho que é natural, fiquei pé da vida assim na hora. E aí veio alguém da organização e falou, vocês vão querer voltar para reapresentar, vocês podem voltar, acho que ele não passou muito bem e tal. E aí eu olhei para ele e a gente falou, não, a gente não vai reapresentar e tal. E aí depois de algumas horas... Levou algumas horas, tá? Vou ser sincera. Aí eu consegui me acalmar e falei, não acredito. E aí comecei a rir da situação e até hoje a gente é super amigos e a gente ri disso até hoje. Mas esse foi meu maior perrengue. Então é isso, espero que você tenha gostado. Se gostou, dá um curtir. Se não gostou, dá um negativo, porque aí eu não faço mais. Brincadeira. Mas, enfim, é isso. Se inscreva no canal, ative o sininho, dá uma olhada, tem uma playlist de dicas de dança que tem um monte de dicas, tá? Às vezes até mais funcionais do que essa de hoje, porque eu achei bizarra, mas eu achei interessante, tá? Eu gostei de fazer. É estranho, mas eu gostei de fazer. Tá bom? Foi divertido. Se inscreva no YouTube, a gente tá no Facebook, Instagram, Spotify. Tá vendo? Eu sou meio tímida, tá vendo? Quando fica pra falar de mim, eu fico meio... Se é pra falar de balé, eu falo de balé de boa, mas pra falar de mim, eu fico meio assim... Eu sou meio tímida. As pessoas acham que eu não sou, mas eu sou. Beijos. Até mais.